Seul não dormia naquela noite. No alto dos prédios de vidro em Gangnam, os letreiros ainda brilhavam como se anunciassem uma grande tragédia iminente. Nos portais de notícias, os títulos piscavam em vermelho: possível romance entre Yoona e jovem astro Lee Chae-min causa divisão entre fãs. Na frente da sede da Yeri Team Seoul, repórteres pareciam disputar cada centímetro de espaço, empurrando-se entre câmeras, microfones e celulares que transmitiam tudo ao vivo para o Brasil, Estados Unidos e todo o resto da América Latina. Era como se de repente o país inteiro tivesse parado apenas para comentar um possível namoro que nem sequer havia sido confirmado. A atmosfera era tão densa que parecia que o próprio inverno de Seul tinha parado à porta dos prédios como um espectador curioso. Yoona, acostumada com a pressão de ser uma das maiores estrelas do país, dessa vez não conseguiu se manter indiferente. A imprensa coreana e internacional, a diferença de idade entre ela e Lee Chae-min havia se transformado na pauta mais quente do mês. Ela, uma atriz consolidada, admirada por sua elegância e maturidade. Ele, a nova paixão nacional, símbolo dos doramas juvenis, com uma ascensão tão vertiginosa que parecia brilhar mais forte que as próprias luzes de Gangnam. A pergunta ecoava por toda parte, quase como um mantra implacável: ela está namorando um astro mais novo? Do outro lado do mundo, no Brasil, colunistas já classificavam o caso como o casal improvável que mexeu com dois continentes, enquanto nas redes sociais fãs discutiam ferozmente, uns defendendo o casal com unhas e dentes, outros atacando a diferença de idade como se fosse um crime. Yoona, que sempre prezou por sua privacidade, de repente se viu no centro de uma tempestade que ela não havia provocado, e muito menos desejado. O motivo de tudo não poderia ser mais comum. Um comercial filmado nos estúdios da KBS, em Yeouido, havia reunido os dois artistas pela primeira vez em meses. Nos bastidores, entre uma cena e outra, Yoona e Chae-min conversaram de maneira natural, como colegas. Ele mostrava entusiasmo juvenil ao comentar sobre seu novo papel, enquanto ela ouvia com um sorriso discreto de quem já viveu tudo aquilo. Nada mais natural, nada mais inocente. Mas bastou um funcionário curioso registrar uma foto dos dois na cafeteria dos estúdios, Yoona ajeitando o microfone no terno de Chae-min, ele sorrindo como se confiasse completamente nela, para que a internet entrasse em combustão instantânea. O vídeo editado, de apenas 9 segundos, viralizou em minutos. Legendas maliciosas pipocaram em português e espanhol: eles têm química demais. Isso não é amizade. Yoona está apaixonada. O clipe foi parar até em talk shows brasileiros. A pressão, claro, caiu inteira sobre ela. Por quê? Porque no imaginário coletivo, especialmente no universo rígido de Seoul, homens mais velhos namorando mulheres jovens era comum. Mas o contrário? Aí sim nascia um escândalo. Yoona tentou ignorar os comentários. Tentou agir como de costume. Mas quando chegou ao aeroporto internacional de Incheon, uma multidão de repórteres a aguardava como se ela fosse uma criminosa prestes a confessar algo grave. Os flashes a cegaram por segundos. Os microfones foram erguidos como lanças. E as perguntas voaram como flechas envenenadas. Você realmente está namorando Lee Chae-min? Você acha apropriado namorar alguém tão mais novo? Tem medo da repercussão? Yoona respirou fundo, ergueu o rosto e manteve a postura elegante de sempre. Mas mesmo por trás dos óculos escuros, qualquer um podia ver a tensão em seu rosto. Atravessou o saguão com passos rápidos, como se cada palavra dita ao seu redor se transformasse em uma pedra amarrada ao peito. Uma simples viagem de trabalho parecia, naquele momento, um pesadelo público. No mesmo dia, ao cair da tarde, Yoona decidiu desaparecer por alguns dias. Pegou um voo silencioso para Jeju, a ilha que sempre lhe trouxe paz. A brisa do mar, o cheiro de sal, a tranquilidade das paisagens. Tudo isso parecia um refúgio perfeito. Ela escolheu uma mesa discreta no famoso café à beira-mar em Aiol, onde podia observar as ondas batendo nas rochas negras. A xícara de café quente aquecia suas mãos trêmulas. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu suspirar profundamente.
como se quisesse expulsar a pressão do mundo inteiro de seus pulmões. Mas o destino, sempre irônico, tinha outros planos. Enquanto ela observava o horizonte, um jovem entrou no café coberto por uma jaqueta grossa, o rosto sem maquiagem, os cabelos bagunçados pelo vento forte de Jeju. Seus olhos se arregalaram ao reconhecê-la. Ona, era Chaimin. Ele também estava na ilha, justamente naquele dia, para gravar cenas de um novo dorama. E ao vê-la ali, sozinha, hesitou em se aproximar. Sorrindo, ele se sentou ao seu lado sem pedir permissão. A naturalidade daquele gesto a desconcertou. Você parece cansada. Está tudo bem? Não. Mas eu vou ficar. Então Iona disse algo que deveria ter ficado guardado no coração. Acho que fiz algo errado. Eu não queria que você passasse por isso por minha causa. Chaimin franziu o senho, como se a frase fosse absurda. Você não fez nada errado. Ela desviou o olhar para o mar, tentando esconder a tristeza que a engolia. Diferença de idade. Estão usando isso para te atacar, e eu odeio isso. E então, calmamente, com uma confiança inesperada para alguém tão jovem, ele respondeu, no fim das contas. Eu escolho você, não a opinião deles. As palavras pairaram no ar como uma confissão silenciosa. Ona ficou imóvel. Não era apenas uma frase bonita, uma proteção. Um abrigo. Algo que ninguém jamais tinha dito para ela de forma tão honesta. Mas a tranquilidade durou pouco. Um estagiário do café, emocionado por ver dois astros enormes ali, tirou uma foto sem permissão. A imagem mostrava a Iona olhando para Chaimin com um sorriso tímido, enquanto ele parecia encantado com algo que ela dizia. Não havia nada romântico, mas na internet, isso não importava. A foto explodiu nas redes sociais em questão de minutos. No Brasil, hashtags começaram a subir como foguetes, número Iona Chaimin, número Amor Semidade, número Casal do Ano. Programas de fofoca da América Latina dedicaram blocos inteiros ao encontro secreto em Jeju. Sites coreanos publicaram manchetes inflamadas. Os comentaristas mais conservadores criticaram. Jovens defenderam. E a tempestade se intensificou. Iona, de volta ao Hotel Sheila Jeju naquela noite, se trancou no quarto e encarou a tela do celular. Cada novo comentário parecia uma agulha perfurando sua pele. Ridícula. Ele merece alguém mais jovem. Ela está usando ele. Isso vai arruinar a carreira dele. Ela desabou. Chorou sem fazer som. Chorou como alguém que sabia que não podia mostrar fraqueza. Chorou porque, pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse arrastando Chaimin para um lugar que ele não merecia. E foi assim, com lágrimas silenciosas escorrendo pela pele iluminada pela luz fraca do quarto de hotel, que a parte 1 dessa história chegou ao seu ápice. Uma mulher forte quebrada pelo peso de expectativas impossíveis. Uma estrela que sempre brilhou sozinha, agora duvidando do próprio valor. Uma leve brisa de Jeju batendo na janela enquanto ela tentava, desesperadamente, entender por que um simples sorriso poderia ter desencadeado um furacão tão cruel. E, acima de tudo, uma pergunta que ecoava entre as paredes de seu coração: será que vale a pena? Só o mal havia começado a nascer em Jeju quando Chaimin se levantou mais cedo do que o habitual. Não dormira direito, não por causa das gravações, não por causa da agenda cheia. Porque aquela imagem de Iona chorando sozinha no quarto do hotel o perseguia como uma sombra que ele não aceitava carregar. Ele não permitia que a tristeza dela fosse silenciosa. Não dessa vez. Não por causa dele. Definitivamente não por causa de rumores que não passavam de invenções baratas de quem nunca os tinha visto conversar de verdade. Ele caminhou determinado pelos jardins do Sheila Jeju, onde as flores camélias ainda estavam cobertas pelo orvalho da madrugada. O ar fresco batia em seu rosto, mas seu coração queimava como se estivesse enfrentando uma batalha invisível. Ele subiu as escadas, atravessou o corredor silencioso do hotel e parou em frente ao quarto dela. Respirou fundo. Bateu. Vez, duas vezes, até que a porta se abriu lentamente. Iona apareceu com os olhos inchados, o cabelo preso de qualquer jeito. Silêncio pesado entre eles. Mas Chaimin não recuou, e simplesmente entrou. Fechou a porta atrás de si e encarou-a com firmeza. Você chorou por minha causa? Perguntou ele.
Em voz baixa, Ioana desviou o olhar. Chaimin. Eu estou apenas cansada. Não. Não é só cansaço. É medo. Ela congelou. Ele acertou em cheio. Sei que você tem medo de me prejudicar, mas quem decide isso sou eu. Não eles. Ioana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O tom dele era calmo, mas firme, como se estivesse protegendo algo que era dele, mas sem aprisionar, sem pressionar, sem exigir. Era diferente de tudo que ela já havia experienciado antes. Quando ela finalmente conseguiu falar, sua voz era quase um sussurro quebrado. Não quero que você sofra. Eu só sofro se você parar de ser você. Aquela frase, dita com simplicidade, com uma verdade imensa, abriu uma brecha no coração dela. E por alguns instantes, Ioana se permitiu respirar como se estivesse recebendo um alívio depois de dias presa numa tempestade. Mas a paz durou pouco. Ao meio-dia, a empresa de Ioana convocou uma coletiva de imprensa urgente em Seul. A repercussão havia se tornado incontrolável. O país queria respostas. Os anunciantes estavam pressionando. As marcas estavam exigindo explicações. E Ioana, ainda frágil, vi que fazer as malas às pressas. No Quex Convention Center, a fusão era tão grande que parecia cena de filme. Repórteres de várias emissoras se acotovelavam para conseguir um bom lugar. Equipes da mídia brasileira estavam lá também, posicionadas na primeira fila. Câmeras estavam apontadas para o palco onde uma única cadeira e uma mesa de microfones esperavam Ioana, como se ela fosse prestes a enfrentar um tribunal público. Quando Ioana entrou no salão, flashes estouraram como trovões. Ela se sentou, ajeitou o papel com o discurso preparado e respirou fundo. Sua mão tremia. As luzes eram fortes demais. A atmosfera, pesada demais. Ela sabia que qualquer frase mal interpretada poderia definir meses da carreira. Poderia definir o futuro de Chaimin. Ela abriu a boca para falar, mas antes que pudesse emitir sequer uma sílaba, um burburinho começou na entrada. Fotógrafos correram. Repórteres levantaram. Microfones foram virados como um cardume em movimento instantâneo. E então, Chaimin entrou. Sozinho, sem assessores, sem anúncio prévio, sem medo. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto, como se estivesse testemunhando um momento que ficaria marcado na história do entretenimento. Ele caminhou até o palco. Ao lado de Ioana, colocou a mão no microfone, encarou todas as câmeras, como se ele fosse o escudo que faltava a ela. Um repórter brasileiro perguntou em alto e bom som: Chaimin, você sente pressão por ela ser mais velha? Ele sorriu. Um sorriso calmo, seguro, sem hesitar, e respondeu: a única pressão que eu sinto é proteger alguém que admiro. O salão explodiu. Alguns gritaram, outros aplaudiram, alguns ficaram em choque absoluto. Ioana, sem conseguir evitar, levou a mão à boca. As lágrimas brilharam nos olhos dela, não de tristeza, mas de uma emoção tão profunda que parecia transbordar como o mar de Jeju em uma tempestade. O vídeo da resposta viralizou no mundo inteiro em menos de uma hora. No Brasil, os programas de fofoca repetiam a cena sem parar. Nos comentários, fãs diziam: ele é o certo para ela. Eu nunca vi um homem tão corajoso na indústria coreana. Isso sim é maturidade emocional. Hashtags como número Chaimin corajoso e número Ioana protegida dominaram os trends. Naquela noite, para fugir da loucura da mídia, Ioana e Chaimin foram enviados secretamente para Busan. A cidade, iluminada pelas cores vibrantes de Hyundai, parecia uma realidade paralela, como se o mundo inteiro tivesse parado e apenas o som das ondas e o farfalhar das lonas dos quiosques estivessem vivos. Eles caminharam pela praia quase deserta, com os pés tocando a areia fria. O vento forte de Busan fazia o casaco dela balançar. Ela olhava para o mar sem dizer nada. E então ele quebrou o silêncio. Você viu como eles reagiram? Não estamos sozinhos. Mas você arriscou tudo. Eu arrisquei o que precisava arriscar. Ioana parou. Olhou para ele com uma sinceridade que doeu. Você não tem ideia do quanto sua coragem me ajuda. No dia seguinte, eles viajaram para Paris a convite de uma marca de luxo. Sob o céu cinzento e frio da capital francesa, longe das câmeras coreanas,
Eles caminharam pelo Ponte Alexandre III. Os postes dourados refletiam a luz suave do entardecer. O Sena corria tranquilo. A neve fina começava a cair, pousando delicadamente no casaco dela. Ali, naquela ponte que viu tantos romances nascerem, Ioana sentiu algo estranho. Não era paixão instantânea, nem amor arrebatador. Era paz. Era segurança. Era aquele sentimento raro de estar ao lado de alguém que não mede esforços para estar também ao lado dela. Chaimin, percebendo sua expressão, aproximou-se um pouco. Você está melhor? Ela assentiu. Desde aquele dia. Desde aquela resposta, algo mudou. O que? Eu comecei a acreditar que talvez, ela respirou fundo. Talvez você seja a pessoa certa. Ele não disse nada. Apenas segurou a mão dela. Não foi romântico. Não foi dramático. Foi humano. Real. Necessário. Quando voltaram à Coreia, ambos sabiam que precisavam se posicionar novamente. Mas dessa vez não era para se defender do mundo, era para se entenderem. E por isso subiram juntos a Namsan Tower, no centro de Seul. Em uma tarde de neve, a cidade inteira estava branca. As árvores, cobertas de gelo. O vento, frio o suficiente para cortar a pele. Mas ali, no alto da torre, Ioana sentia algo quente dentro de si. Ela olhou para os cadeados coloridos presos na grade, símbolos de promessas, de amores, de esperanças. E então falou, com a voz mais sincera que já havia usado na vida, quando você respondeu naquele dia. Eu percebi que você era o certo. Chaimin sorriu de novo, aquele sorriso calmo que começou tudo. Eu só disse a verdade. Eles não se beijaram. Não confirmaram namoro. Não negaram também. Apenas ficaram ali, olhando a cidade coberta de neve, enquanto o mundo inteiro esperava por uma definição que não viria tão cedo. Do ponto de vista da imprensa brasileira, aquilo era a cena final de um dorama perfeito. Do ponto de vista deles, era apenas o começo de algo que ainda estavam começando a entender. E assim terminou, ou talvez começou, a história que ninguém esperava, mas todo mundo quis acompanhar. Não foi o escândalo que venceu, não foi a idade, não foi o medo, foi a coragem, e foi o respeito. Foi aquela resposta que ecoou em duas línguas e dois continentes. A única pressão que eu sinto é proteger alguém que